Bom dia. Virar a câmera assim. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar de um assunto que está dentro do tema de saúde. É um assunto muito pertinente à idade de vocês, que é falar sobre a sexualidade e saúde do adolescente. Ou seja, vocês estão passando por um momento de transformação e o que ocorre durante essas mudanças. Então, o que é a adolescência, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde? É um período de vida que compreende entre 10 e 19 anos de idade. Né? Então, nesse período, é justamente nesse período aqui, entre 10 e 19 anos, que você vai perceber muitas mudanças, não só físicas acontecendo, mas um turbilhão de emoções, né? Ou seja, transformações físicas e emocionais. É o momento que você começa a se questionar sobre muitas coisas, né? Durante esse período da adolescência. Então, puberdade. O que vem ser a puberdade? Então, no início da adolescência, em geral, entre 10 e 14 anos, ocorre isso aqui, ó, a puberdade. O que é essa puberdade? É um período, né, em que determinados hormônios, o que são hormônios? Substâncias produzidas pelas glândulas, vão estimular nas mulheres os ovários, né, e nos homens os testículos, que são os órgãos sexuais, a secretar os hormônios sexuais, né? Então, quais são os hormônios sexuais? Nos meninos, nos garotos, lá nos testículos, vão ser sintetizada a testosterona. E nas meninas, lá nos ovários, vão ser produzidos dois hormônios, que é o estrógeno e progesterona. Então, esses hormônios que são produzidos vão passar a circular pelo sangue, através do sangue, pelo nosso organismo. E vai provocar mudanças que estão associadas à puberdade, ou seja, a esse período de adolescência que compreende de 10 a 19 anos e a puberdade de 10 a 14 anos. Então, é importante estar muito atento à higiene do corpo nesse período, por quê? O que acontece? Por conta da produção desses hormônios, vai haver o aumento da transpiração, né? Então, aquele suorzinho forte começa a aparecer, então tem que ter cuidado. Por quê? Por causa da ativação das glândulas sudoríparas pelos hormônios, ok? Vai haver o quê? O porquê daquele suor forte? Proliferação de bactérias. Então, as axilas e os pés são os mais atingidos. Outra coisa que vai acontecer, crescimento dos pelos nas regiões genitais, e isso facilita muito o acúmulo de gordura, de sujeira, né? Então, tem que limpar bem, tem que higienizar bem essas áreas, tá ok? E a prática regular de esportes, alimentação balanceada, não consumir álcool, não fumar, não usar drogas. Então, são pontos fundamentais para conquistar uma boa saúde durante toda a vida, né? O corpo, ele está diferente, o adolescente ter é, vai ter que ter ou vai ter que ter atenção, né, ao sistema genital. As meninas vão procurar o ginecologista e os garotos, né, o urologista. Então, quais são as principais mudanças físicas que ocorrem durante esse período, né, por ação dos hormônios, que é o período da puberdade? Então, o que vai acontecer nas meninas? Então, crescimento em altura, então elas se desenvolvem, os meninos também. Aparecimento de pelos pubianos, tanto nas meninas quanto nos meninos. Aparecimento de pelo nas axilas, né, nas garotas e nos meninos. Além de crescer nas axilas, vai crescer os pelos faciais, ou seja, a barba, o bigode, e também no peito. Nas meninas vai acontecer o alargamento do quadril,
que isso está muito relacionado à questão de preparar o corpo para o parto. E os meninos vão fortalecer a musculatura, vai ficar mais forte, vai começar a desenvolver os músculos. Nas meninas, amadurecimento do sistema genital, que aí eu falo em útero, né, em ovário, ou seja, todo preparando o corpo da mulher para uma possível gestação. Nos meninos, espessamento das cordas vocais, ou seja, a voz vai ser alterada, vai se transformar, vai ficar mais grossa. Início da menstruação nas meninas e amadurecimento do sistema genital masculino nos meninos. Aqui, esse quadro vai estar falando de rituais indígenas de iniciação, ou seja, vai estar falando em rituais, ou seja, em cultura que ocorre na adolescência da vida dos índios, ou seja, vai ser tipo um ritual que vai marcar a passagem da adolescência para a vida adulta, para saber se aquele adolescente ele já pode ser considerado um adulto, né? Então, para eles é um momento bem delicado, não há volta, vai ser um ritual onde o adolescente ele passará a ser adulto, e quando ele passa a ser adulto, ele vai já estar pronto para casar, para ter filhos, para arcar com outras responsabilidades, né? E geralmente esse ritual muitas vezes já termina com o casamento dos jovens, ou seja, ele vai passar de adolescente para o adulto já casado. E no caso das mulheres, esses rituais envolvem um longo período de reclusão, elas ficam trancadas por um tempo, confinadas, né, na casa da família, onde houve muitas histórias, os mais velhos ficam conversando, passando a experiência, preparando elas, né, para a vida adulta. E no caso dos homens, esse ritual de iniciação possui em geral provocações físicas e emocionais, né? Então eles vão passar a desenvolver tarefas, vão fixar conhecimento, valores e crenças tradicionais de sua cidade, de sua sociedade. Continuando falando sobre a sexualidade. Então, durante o período da puberdade, como eu falei para vocês, vai ter alterações físicas e hormonais, né? Que vai manifestar e despertar no adolescente novas sensações, emoções e comportamento. Então, essa questão da sexualidade envolve justamente, além do ato sexual em si, vai envolver o quê? Vai estar relacionado com desejos, com os sentimentos, com as escolhas que os indivíduos têm que fazer nesse período, né? Então, esse período ele vai se sentir atraído pelo sexo oposto, vai querer namorar, vai estar pensando em alguém, vai se apaixonar muitas vezes, não é isso? Então, vai querer formar laços afetivos, descobrir novas formas de carinho, de confiança, vai ter a questão do cuidado e respeito para com os outros e consigo mesmo, né? Também são aspectos relacionados à manifestação da sexualidade, fonte de inúmeros conflitos pessoais e interpessoais. Por isso que um turbilhão de emoções, né, entra aí. Por isso é importante estudar com atenção as questões biológicas e sociais que influenciam as experiências afetivas, o comportamento sexual, a reprodução, que é gravidez, né? Quantas gravidez existe aí desse período da adolescência, em que vai estar havendo todo um turbilhão de emoções. Então, muitas vezes, sem planejamento, a gravidez, justamente por não ter atenção com essa questão biológica. Então, falta de planejamento, assim como as questões ligadas à manutenção da saúde. O início da vida sexual, gente, é algo muito sério, de modo que para ser agradável e segura, a primeira relação sexual deve acontecer apenas quando a pessoa se sentir realmente preparada, quando ela quiser, né, quando ambos quiserem. E deve acontecer apenas quando a pessoa se sentir realmente preparada. Então, não fazer porque o outro quer. Tem que respeitar o próprio ritmo e não se deixar influenciar pelo que os outros falam. Isso é fundamental e saudável, porque muitas vezes há uma pressão,
dos outros colegas. Ah, você não fez, ah, eu fiz, você precisa experimentar. Não, você não precisa experimentar. Você precisa estar preparado para o momento certo, tá? Porque é muito sério, né? Sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual. Então, o tipo de sistema genital vai definir o sexo biológico. Então, como é que se faz? O que é o sexo biológico? É classificar o ser humano como macho ou fêmea, né? Então, vai depender o quê? Do sistema genital. Em casos raros, pode ocorrer o desenvolvimento intermediário que resulta no hermafroditismo, ou seja, ambos a presença de ambos o sistema genital. Para além do sexo biológico, para além do sexo biológico, cada sociedade constrói e reconstrói ao longo da história um conjunto de expectativa em torno dos valores, comportamentos e papéis associados aos dois sexos, que constituem o gênero, né, masculino e feminino. Então, são papéis para o homem e papéis para a mulher. Geralmente, valores dentro de uma sociedade. Então, geralmente, quais são esses valores? Que a gente liga aos garotos e liga às meninas. Aos garotos, aprender a exercer papéis masculinos. E às garotas, papéis femininos, que se identifiquem com os gêneros definidos em cada cultura. Isso inclui concepções gerais, né, sobre profissões, atividades domésticas, linguajar, roupas, preferências, desejos e comportamentos considerados adequados e corretos para homens e mulheres. Então, como essas concepções não dependem apenas do sexo biológico, mas também de elaborações históricas, podem surgir conflitos e polêmicas sobre como definir o que é adequado e valorizado e como lidar com quem não age conforme os padrões. Ou seja, aí entra a quebra de tabus sobre o que você acredita. Então, é daí que entra a questão da orientação sexual, que se refere aos desejos afetivos e sexuais que uma pessoa apresenta, né? De modo simplificado, o desejo pode se direcionar a pessoas do sexo oposto, que aí a gente fala que é heterossexualidade, e as pessoas do mesmo sexo, que existe a homossexualidade, ou a pessoa de ambos os sexos, né? Que são a bissexualidade, bissexuais. Então, como outros comportamentos, a orientação sexual se desenvolve a partir da interação de inúmeros fatores ao longo dos anos, mas não há conclusões definitivas sobre as causas das diferentes orientações. Todas constituem possibilidade de vivenciar a atração e a sexualidade. Por conta disso, apesar de ser um tema muito complexo por envolver tabus, que expressa discriminação e preconceitos, a homossexualidade e a bissexualidade não deve ser vista como doença ou desvio, mas como variações da sexualidade humana. E haver, sim, a questão do respeito, não é isso?